Oi, gente, boa noite. Eu gostaria de concluir hoje a ideia da responsabilização do homem em relação à necessidade de assumirem o papel, a condição, a obrigação e a importância ao assumir essa obrigação em relação ao psiquismo, à formação de pessoas menos adoecidas na sociedade. Então, homens, levantem-se, caminhem em busca de uma compreensão do seu lugar, da importância do seu lugar. Eu coloquei assim no outro vídeo, até eu acho que eu exagerei, errei, quando eu disse que era uma responsabilidade social da mulher ajudar o homem nesse propósito. Eu gostaria de esclarecer que as mulheres não têm que assumir serem professoras e muito menos as condutoras desse aprendizado. O que eu gostaria de ter colocado e quero esclarecer aqui para vocês é no sentido de que se e quando a mulher não avança no seu papel de cuidadora, permitindo que o homem ocupe esse espaço, já está fazendo uma educação preventiva maravilhosa para o homem exercitar a sua responsabilidade. Exemplo bem claro, bem fácil de entender. Até hoje, quando os bebês nascem, quase sempre, é uma mulher que diz assim: ah, ele não tem jeito para pegar o bebê. Não pegue. Tá vendo? Ele não sabe pegar, né? É esse tipo de frase e de atitude que tem que ser modificada, que precisa ser pensada pela mulher. Porque lembra que eu disse no primeiro, a competência existe em todos nós, porque todos nós fomos bebês. Então, propositadamente, nenhum homem vai segurar um bebê de uma forma que machuque essa criança, exceto nos casos de doença, né, gente? Mas, do contrário, não façam, evitem esse tipo de atitude. Chame a atenção de suas amigas, avós, mães, seja lá o que for, quando você vê esse tipo de atitude, que coíbe, que afasta o homem de assumir seu lugar. Se você vive uma experiência de separação, não se deixe tomar pelo que ouvimos de negativo e de trágico e de triste nas histórias em que acontecem acidentes com as crianças, com os adolescentes. De verdade, se você vai olhar e pesquisar essa história, na maioria delas tem a participação, a ajuda, como é que a gente fala? Cumplicidade de uma mulher. Então, quase sempre não é um erro, uma atitude de um homem, né? A gente pode lembrar do mais famoso na mídia brasileira,
nos últimos tempos, que ainda continua sendo o caso Nardoni, né, da criança Isabela. Houve ali a participação da mulher, da madrasta, né, no caso, que convivia com o pai da criança. Mesmo nesse outro midiático do Rio de Janeiro, o Henry, né? Se não me engano, a criança Henry, que também nem sei se é delicado pronunciar o nome aqui das crianças, mas são casos midiáticos. Também a participação, inclusive, da própria mãe da criança. No caso Joaquim, de Ribeirão e São Joaquim da Barra. No caso de Santa Catarina, que a madrasta era enfermeira. Isso eu tô falando, gente, dos casos midiáticos, dos grandes, porque existem tragédias o dia todo, no país todo. Mas o que eu quero pontuar e chamar a atenção é para que quase sempre também tem a atuação de uma mulher. Então, nós não podemos culpabilizar os homens e achar, a partir dessas histórias, que eles são incapazes de compartilhar uma guarda ou uma visita regular aos filhos, em que ele tenha não só o papel de visitante, né, mas de participativo na vida da criança, tirando a criança de perto da mãe ou da família, para que possa conviver com ele. E o que eu quero dizer é que existem muitas mulheres e muitos profissionais que ainda fazem essa leitura da competência da mulher sem aceitar a competência do homem. E o homem tem essa competência, ela precisa ser lapidada. Então, quem é profissional tem que estudar, né? Tem que avançar nos estudos, nas pesquisas, para entender, mesmo que você não siga uma linha e nem seja psicólogo ou psicóloga, mas do serviço social, da fisioterapia, da fono, das outras áreas que formam a multidisciplinariedade. Mas compreender a questão do desenvolvimento humano e a importância das duas figuras. E aí muita gente fala, mas no caso da homossexualidade, então, o que importa é que uma ou as duas pessoas, quando são pares, casais, possam exercer o ato de cuidar, né? Independente de ser homem ou mulher. O exercício do amor independe do sexo, entendeu? E isso a gente precisa compreender e incrementar no nosso dia a dia, seja na vida particular, seja nos ambientes de trabalho, para essa compreensão. Já existe, eu já disse aqui para vocês, inúmeros pais solos que desempenham muitíssimo bem. Eu adoro ver nas escolas o tanto de homens que participam da vida escolar do filho, da filha, da criança, enfim, buscando, né? E aí você observa o jeito daquele pai, daquele homem, cuidar da criança ou do adolescente, a atenção que dá ao atravessar uma rua, pegar a criança, trazer para o carro, colocar cinto de segurança, conversar, rir, e quase sempre as crianças estão muito, muito felizes. Então, sim, a figura do pai, homem, é importante. Conselheiros tutelares, professores, professoras, psicólogos, psicólogas, profissionais da saúde, busquem os homens
tragam-nos para o centro das questões a serem trabalhadas, porque há aí um tesouro da prevenção primária que a gente tem deixado escapar pelos dedos no nosso país, e precisamos sim cuidar disso. Tanto é que eu disse para vocês, quem me acompanha sabe, que o índice de suicídio é maior na população masculina. De um ano para cá, quando eu falei do suicídio, tem vídeos lá atrás, quem quiser o assunto pode pesquisar, aumentaram todos os índices desse tipo de desespero. E a gente pensa em como o homem é tratado no nosso país, no convite que é feito para que eles se mantenham toscos, né? Brutos, agressividade desviada, né? Porque é um convite a uma virilidade que é impossível de ser mantida na vida real, no dia a dia. E eu estou falando isso, me desculpem as pessoas que têm um pensamento diferenciado em relação aos candidatos, mas a maioria deles, se não todos, ainda está muito longe de compreender a importância da educação masculina. E neste mês, onde dia 10, sábado passado, foi o dia da prevenção do suicídio, o amarelo, que é a cor do mês, para chamar a atenção sobre o tema, continua sendo prioridade. Pensem nisso, façam uma reflexão baseado no que fomos abordando aqui, e sempre lembre, gente, aqui é uma conversa no geral, cada caso é um caso. Na clínica, nós vamos trabalhar a história pessoal daquela pessoa, ou da família, da dupla, enfim. Mas eu estou falando aqui de uma situação genérica, social, para a gente refletir. Fiquem com Deus, pensem, ficar com Deus é, no meu entendimento, voltar-se para si próprio e refletir no amor e nas suas ações. E aí temos que ter a participação de homens e mulheres, independentemente de gênero, de se é trans, se não é, mas no sentido de buscarmos a construção de maior responsabilidade, porque só quando temos responsabilidade com o ser humano é que podemos avançar ou iniciar a construção de uma coletividade, de uma sociedade menos adoecida. Beijo para você, até o próximo vídeo. Tchau. Zélia com Z, para você.